Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje é uma data, o mundo comemora o Dia dos Pais, assim como mãe devia ser todo dia, do pai também, não é por aí que a gente vai. Mas eu quero começar contando para vocês, já que o tema da minha pregação hoje fala sobre frustração, eu quero trazer para vocês uma experiência que eu escrevi, inclusive, no meu primeiro livro. Vocês talvez só conheçam o livro Agindo Deus, Quem Impedirá. Mas, antes desse, teve um outro chamado Casamento, Invenção de Deus. E ali eu conto uma, para mim, tragédia. Mas foi uma experiência muito frustrante. E uma vez eu estava pregando em Osasco e contei sobre essa frustração minha. E no domingo seguinte, chega um senhor, entra aqui, após o culto, ele fala assim: Raquel, eu vim aqui para conhecer teu marido. Oi? É porque você falou sobre o que ele fez, eu queria saber como ele era, qual era a cara dele. E ele veio aqui só para conhecer o Caio. Então, vocês já imaginam o que deve ter sido. Muito bom. Eu tenho certeza que vai parecer para muitos de vocês uma enorme bobagem, mas não era para mim. No meu caso, aquilo lá era mais uma justificativa de como eu devia me separar dele mesmo. Eu tinha tudo para me separar dele mesmo, né? Nós estávamos casados há 7 anos e, com certeza, nós já tínhamos descoberto quase todos os defeitos um do outro. Eu falo quase todos porque ainda hoje aparecem alguns novos, né? Isso só lá em casa, vocês não, mas ainda é assim. E dizem, inclusive, que a partir do 7º ano, chegando ao 7º ano de casório, é quando o maior número de separação ocorre. Porque aí você já acabou aquele primeiro amor, já acabou aquela paixão, você já conhece tudo, já sabe que é caca mesmo, que vai ser coisa complicada. E aí a ciência fala que no 7º ano é o número auge para a separação. Pois muito bem, nossos problemas conjugais, eles eram muitos, e foi nesse momento, no 7º ano de casado, que Deus deu uma trombada na gente, né? Vocês sabem, a minha filha ficou sem dormir 4 anos e meio, eu me converti em setembro, Rebeca nasceu em outubro, ela que acabou de dirigir aqui o louvor. A Rebeca nasceu em outubro, no dia 9 de janeiro a Thalita foi curada, né? Foi a primeira noite que ela passou a dormir a noite inteira. E aí o que também aconteceu foi que nesse dia Deus nos batizou com o Espírito Santo e a gente nem sabia o que significava isso. Começamos a ter uma nova vida com Deus, algo tão impactante, e eu descobri que eu podia começar a orar pelo Caio. Claro que era por ele, eu era perfeita. Ele que precisava ser mudado, tinha muita coisa para mudar nele. Eu comecei a orar, e eu pedia para Deus, porque a maneira como o Caio foi criado, acrescido ao fato de que, pela nossa idade, a nossa faixa, né? Nossa idade, algumas pessoas aqui, por exemplo, eu 70, ele 74, naquela época o homem tinha uma função: sai e vai trabalhar. Mulher não faz nada, fica dentro de casa. Lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, é professora, é médica, é enfermeira, ela faz tudo, mas ela não faz nada, né? E isso era muito comum naquela época. Hoje em dia já não é assim. Hoje, quanto a gente sabe de homens ajudando, trabalhando junto, a esposa saindo para fora para trabalhar. Então, por isso que eu falei, isso era uma outra época. E o Caio fazia, assim, questão de não participar em nada, absolutamente nada. Ele ocupava a casa. Na verdade, ele era um hóspede, mas um péssimo hóspede, né? Porque o papel dele, trabalhar, trazer o dinheiro para casa. E por causa da doença da Thalita, gente, eu estava exausta, eu estava doente, eu não estou aqui para falar dos motivos que eu tinha,
né? E por que eu gostaria que ele me ajudasse? Mas a insensibilidade dele tornou para mim uma coisa que aquilo estava sendo difícil, parecia uma afronta, parecia uma falta de amor. Ele entrava, saía, mas assim, olha, era um horror. A minha linguagem de amor, eu gostaria muito que ele pudesse fazer as coisas comigo, participar do meu trabalho. Assim como eu sei que a linguagem do amor do Caio, ele quer que você fique do ladinho dele. Então, é tão interessante, porque às vezes ele está trabalhando no escritório, dentro de casa, ele fala, senta aqui do meu ladinho. Cara, você está trabalhando, mas fica olhando para mim. Hello! Ele gosta da companhia, né? Mas aquilo que estava acontecendo foi me fazendo azedar. A insensibilidade, ele não percebia. E ele tinha, assim, algumas manias, vamos falar nessa palavra, né? Ele chegava, saía antes das 7 da manhã, porque é engenheiro, trabalhava em obra, aquela coisa maravilhosa, né? Chegava limpinho, cheiroso, aquela bota cheia de terra. E eu tinha passado o dia. Acrescida tudo isso, eu sempre fui perfeccionista, não sou mais. Mas eu queria tudo no lugar, tudo certo. Então, eu passava o dia arrumando, limpando, cozinhando, deixando tudo arrumadinho. E, mesmo tendo 3 filhos, minha casa era impecável, sabe aquela história? E quando ele chegava, eu estava toda arrumadinha, pronta para ele, né? E aí ele chegava. E que ele abria a porta, por onde ele ia passando, ele ia deixando algo para eu me lembrar dele. E então, era algo assim, às vezes era uma bota aqui, a outra ali. Ali ele deixava a mala, do outro lado ele deixava a blusa. Então, aquilo, em questão de... Mas era muito pouco tempo, a casa estava um caos. Pedi para ele ajudar com os filhos, ele nunca trocou uma fralda. E o dia que eu fiz faculdade, que meu filho mais velho fez cocô e eu não estava em casa, ele tocou na casa da vizinha para pedir para ela ir lá trocar a fralda. Então, eu só estou trazendo para vocês entenderem o texto dentro do contexto, tá bom? Eu brinco que isso daí era o defeito de fabricação, né? Ele chegava, dava um beijo, ele sempre foi muito amoroso, ele dava um beijo em todo mundo, mas, a partir daí, a casa acabava, ficava um horror. E, além de tudo isso, ele precisava que eu desse tudo na mão. Ele não consegue achar uma meia dentro de uma gaveta que é 10 por 10. Mas isso eu só fui descobrir depois, que muitos homens são assim. Para mim, aquilo lá era contra mim, entendeu? Ele não me ama, ele não me entende. E eu sei que isso que eu estou contando é só diz respeito ao meu marido. Na casa de vocês, não tinha nada disso. Então, eu descobri que eu tinha um filho mais velho, mas ele dava muito trabalho. Esse filho me dava muito problema. Bom, como eu disse, foi uma época muito difícil, eu ainda estava muito triste, eu ainda estava muito doente, uma anemia profunda, e aí, então, Deus chega, e eu sabia que alguma coisa podia acontecer, por isso que eu orava, eu falava, não, Deus há de mudar, Deus há de mudar. E eu sei que... E quando eu pedi ajuda para o Caio, a casa vinha abaixo. Meu tempo é muito caro. Eu não posso fazer nada, eu tenho que trabalhar. Você não faz nada o dia inteiro. Só esquece, vamos continuar. 20 anos depois, eu já morando aqui em Alphaville, a minha oração continuava sendo a mesma. E aquilo estava me deixando cada vez mais triste, mais frustrada. E aí eu vou contar para vocês uma cena sobre sapatos. Meu quarto, closet, banheiro. Nesse closet, na passagem, fica a sapateira. Como eu disse, ele chegava, tirava o sapato. Eu estou falando agora 20 anos depois, a história era a mesma. Ele tirava o sapato, colocava ali, e ali eu ia cada vez agachando, pegando, guardando, levantando, né? Resolvi me policiar. Não vou fazer mais. Durante a semana, quem vai fazer isso vai ser a moça que trabalha aqui em casa.
E fim de semana, de sexta a segunda, aonde plantar vai nascer árvore, mas eu não tiro mais do lugar. Sexta-feira chegou, o ser chega, põe o primeiro par de sapato, e aí vem o segundo, vem o terceiro, e para ir para o banheiro, aquela muralha estava lá. Então a cena era, ele pulava e eu pulava. Primeira vez, segunda vez, sexta, sábado, domingo, imagine estileto, sapato, bota, você já imaginou o que estava. A muralha estava crescendo e eu me senti no máximo, estou vitoriosa, eu conseguia pular também. Eu, pular. Chegou segunda-feira, a pilha, né? Ele foi para o banheiro, pulou, foi lá, tomou banho, voltou, pulou, foi lá, trocou de roupa. Aí ele precisava pentear o cabelo, ele foi, pulou, e foi pentear o cabelo, e eu atrás dele, porque nós estávamos combinando como seria o nosso dia. E aí chegamos na história, fomos indo e voltando. A terceira vez, quando ele está saindo do banheiro, para entrar no quarto, foi essa cena. Ele vem vindo, e ele vai abaixando, abaixando. Eu atrás dele, eu fui ficando paralisada. Eu falei, gente, é hoje que Deus vai responder a minha oração. E ele foi indo, ele agachou com tanto carinho, foi tão, de repente ele fez isso, ó, pum! Voou sapato para todo lado, caiu até em cima da cama. Não ria. Naquela hora eu comecei a dar risada. Eu ria muito, mas eu ria. E aí, Deus começou a falar comigo. Está curada. Falei, hein? Eu estou curada? Quem precisa ser curada é ele. Olha o que esse cara faz. Nós estamos casados já, agora 49. Ele precisa ser curado. O senhor tem que mudar esse homem. Não pode continuar desse jeito. E Deus falava tão claramente como vocês estão ouvindo a minha voz agora. E Deus falava assim, olha, filha minha, quantas vezes você ficou triste, você chorou, quantas vezes vocês discutiram, você acabou indo dormir e sem conseguir perdoar, quantas vezes você deixou a raiz de amargura brotar no teu coração? Ele sabe, eu falei para ele, pedi autorização para comprar, mesmo porque já está num livro, né? Por isso que o homem quis vir aqui na igreja para ver quem era o ser que fez tudo aquilo. Aquela insensibilidade, a maneira, ele não entendia o que estava por trás, o que era para mim necessário, era até mais, às vezes, até do que chegar e me dar um beijo, eu precisava que ele valorizasse o meu trabalho, que ele reconhecesse o que eu tinha feito. Né? Aquilo estava me machucando demais. Por isso que eu quis trazer hoje para você a palavra, o tema de frustração. Eu sei bem o que é isso. Segundo o dicionário, frustração é uma sensação de incapacidade diante dos desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem de chegar onde se deseja. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Então, aí vem uma pergunta, quem de nós nunca ficou frustrado? Como já que hoje é o Dia dos Pais, eu estou trazendo justamente isso, mas eu amo a palavra de Deus porque a Bíblia diz, né, que a mulher deve viver para agradar o marido. Não seria justo se fosse só o lado feminino. Também está escrito que os maridos devem viver para agradar as esposas. E quando você tem essa via de duas mãos, você consegue sim entender o plano perfeito de Deus para nossas vidas, né? Todos nós vamos nos frustrar. Casamento, claro.
Ah, mas eu não sou casado. Não se preocupe, você vai se frustrar com filhos, com pais, com irmãos, você vai se frustrar com seus parentes, no teu local de trabalho, você vai acabar se frustrando, e até mesmo com gente que você não conhece, né? E nós temos só que lembrar uma coisa, nem sempre são os outros que nos frustram, muitas vezes somos nós que frustramos outras pessoas também. É uma via de dupla mão, né? Aquilo eu posso fazer, mas eu posso também receber. Então, eu quero trazer para vocês 2 pessoas na Bíblia e a maneira como a frustração impediu que eles estivessem vendo realmente uma realidade. Primeiro deles, eu quero falar sobre João Batista. Pensa na cena, João Batista foi aquele que revelou, ele ouviu de Deus, que ele seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Ele ouviu de Deus que aquele que ele visse pousar uma pomba sobre aquele era o Messias. Ele mesmo chegou para falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que Deus estaria revelando e ele falaria para as pessoas, né, que aquele era o esperado. Ele ouviu uma voz que dizia assim, olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em algumas traduções está dizendo em quem me alegro. Ele também disse, João Batista disse, eu não sou digno de desatar as correias dos seus pés. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Este homem, este João, que ouviu tudo isso, que foi avisado que ele seria uma voz clamando no deserto, mas que apesar de ser uma situação de circunstância árida, este homem estaria preparando o caminho do Messias. Tudo isso aconteceu com João, mas ele azedou. Ele também azedou e chega até, algumas pessoas falam assim, mas não, ele não duvidou. Como não? Se você pensar que João era tão ousado, que não é que ele estava, se a gente corrige hoje um irmão, ele fala, não brinco mais, não entro mais na igreja, vai embora, né? Mas imagine, ele chegou para o rei, e Herodes estava dormindo com a esposa do irmão dele. Ele tinha tomado aquela mulher para ser sua esposa. João vai lá com o dedinho em riste e coloca ele no devido. Não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Ele sofreu muito por isso, foi mandado para a cadeia. Vocês conhecem o final da história, que no fim ele foi inclusive decapitado, né? E chega um momento que ali na cadeia ele manda os seus discípulos irem procurar a Jesus e perguntar o seguinte, és tu quem nós estávamos esperando ou havemos de esperar outro? No momento da dor, da sua fragilidade, no momento daquela luta, da frustração, ele duvidou se Jesus era mesmo aquele que todos estavam esperando. Jesus não responde para João, ele simplesmente continua fazendo o que ele tinha que fazer e o que ele já estava fazendo. E então ele, em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5, ele diz assim, olha, para os discípulos que vieram perguntar, discípulos de João, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Resumindo, os atos de Jesus falavam, davam a resposta para João. E tudo aquilo estava acontecendo porque João o Batista tinha preparado o caminho dele, né? Então, o que eu posso tirar de lição nessa passagem? João ficou cansado. Ele estava esgotado, ele estava sofrendo, fragilizado, frustrado. Tinha tudo para dar certo. Ele fez tudo certo, mas no momento difícil que ele estava passando, ele não conseguiu enxergar uma realidade. E isso acontece com muitos de nós também, né? Dependendo da nossa luta, da nossa dificuldade, do momento nosso, da nossa dor, da nossa frustração, nós também ficamos sem entender
E a gente não enxerga, mais do que não entender, a gente não enxerga o que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero trazer, então, mais uma outra passagem para vocês, que vai para a nossa meditação, para a gente poder entender um pouquinho. Jesus, então, foi crucificado, Jesus morre, seus discípulos ficam com medo, porque a perseguição começa a acontecer, né? Algumas mulheres tinham ido até o túmulo, mas eles não estavam acreditando que realmente ele tinha ressuscitado. Pedro e João correm até lá, veem que o túmulo está vazio, né? E mesmo sendo dito, ele apareceu diante dos homens, Tomé ainda vira e fala assim, se eu não puser o dedo na ferida, eu não vou crer não. Né? Só que antes dele aparecer, ter essa primeira vez, essa primeira aparição para os seus discípulos, a Bíblia fala sobre 2 homens que saem de Jerusalém e voltam para sua casa. Ela não está dizendo se eles estão frustrados, estão cansados, se eles resolveram, bom, já que não aconteceu nada, então vamos embora. E eu estou falando sobre os 2 discípulos que estavam indo para suas casas em Emaús. E enquanto eles estão falando das suas mazelas, das suas tristezas, Jesus aparece ali onde, no caminho com eles. E olha que coisa linda, Lucas 24, 17 e 18. Jesus chega e pergunta. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí contaram para Jesus sobre Jesus, é interessantíssimo, e sobre a sua crucificação. Lucas 24, 21 traz até mais luz. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Frustração. Eles estavam frustrados. E aí Jesus, então, começa a contar para eles. Ele vai longe, ele pega desde Moisés, vai pegando passagens da Bíblia, dos profetas, para mostrar da necessidade que havia do Messias, não apenas vir, mas sofrer. Gente, eu fico imaginando como eu queria estar naquela aula. O próprio Jesus pegando todas as passagens para mostrar o que ele tinha que sofrer, morrer, para poder cumprir o plano de Deus. Quando eles chegam em Emaús, inclusive tem uma música que fala isso, né? Entra, Senhor, fica comigo, já se faz tarde. Né? Quantas vezes nós, os mais antigos, mais tempos de convertidos, a gente cantou essa música, e ele entra e foi comer com eles. E aí, naquele momento, quando ele está partindo o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Mas o interessante é que ele desaparece. Em momentos de frustração, queridos, eu não sei vocês, mas o que muitas vezes acontece é que a gente começa a acusar Deus, como se fosse falta de poder. Gente, eu não estou brincando, eu estou convertida, tem 42 anos, eu comecei a orar por esse negócio, por essa encrenca, desde o início da minha conversão. Eu contei para vocês de 20 anos atrás, e vocês não venham me perguntar depois, no final do culto, se hoje ele guarda sapato, tá? Ninguém faça isso, por favor, não venham falar isso. E você não chega para falar, ô Deus, cadê? Você deve ter alguma coisa orando que já faz tempo e que está demorando para acontecer. A gente começa a acusar o outro, começa a acusar Deus, nós queremos resposta, e nós estamos vivendo numa época que tudo tem que ser para ontem. Se a pregação demorar muito, nossa, eu me disperso. Se for uma coisa, não, vai lá, objetividade, vamos lá. Sabe, nós começamos a acusar Deus, nós começamos a pôr a culpa no outro, e essa frustração que vem na gente pode gerar um desânimo, uma apatia, uma cegueira espiritual, mas também gera acusação, também gera julgamento, críticas, também gera para nós doenças físicas, doenças
Depressão, gente. É uma doença da alma. Por quê? Porque aquilo que nós esperávamos não está acontecendo. E nós vamos ficando cada vez mais doentes internamente. Isso sem contar que algumas vezes isso pode levar inclusive à morte. Ou até ao suicídio, que é muito pior. Então, se nós não pecamos antes, com certeza, num momento de frustração, você vai poder pecar. Seja por palavras, seja por mágoa, seja lá dentro do teu coração. Sabe, queridos, nós precisamos vigiar, porque o diabo é astuto, ele sabe aquilo que pega. Ele sabe como fazer para que você fique triste, para que você não reconheça Deus. Ele sabe nos fazer cegar, né? E essas expectativas, elas nos fazem ficar frustrados. E vão realmente nos levar a pecar. Então, a minha oração, desde o momento, essa pregação está escrita há alguns dias já, e desde o momento que eu pus isso no papel, eu fiquei orando para que cada um de nós possa olhar para dentro de nós, para ver se há, ou se houve, né? De repente Deus já fez uma cura, alguma coisa, mas se houve alguma frustração na tua vida, no decorrer da tua história, que essa expectativa não foi cumprida, um pedido de oração que não foi ainda resolvido, e que talvez ainda hoje, dentro do teu coração, vai te fazer pecar como eu pequei. Eu estou dizendo diante de todos vocês, é muito bonitinho, eu estou com o microfone, eu poder falar do Caio, mas, gente, eu pequei. Eu estava pecando. Porque o que Deus também me falou, dele cuido eu. Não quer uma ajudadinha? Deixa eu tentar, né? Na verdade, Deus nunca pediu que o Caio fosse a minha imagem e semelhança. O Caio vai ser a imagem e semelhança de Deus. Cada um de vocês vai ser a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ser cristãos, e ser cristãos são cristos andando por este mundo caído, fazendo a diferença nesse mundo caído. É por isso que muitas vezes nós temos aí sim medo de julgar. Tem muita gente que se chama cristão, mas não é nada. Não é nada, não tem absolutamente nada. Uma coisa é eu pecar, cair nessa casca de banana. A outra, totalmente diferente, é simplesmente eu fingir para os outros que eu sou, ter uma falsa aparência e não reconhecer o meu pecado. E achar que está tudo bem. Amei a pregação do Caio, se você não ouviu, não esteve aqui de manhã, no das 8h30 no culto, quando ele fala a diferença de remorso e a diferença de arrependimento. Porque muitos de nós tínhamos que pensar sobre isso. Nesse caso, nessa história que eu contei para vocês, que é uma realidade, né, eu fiquei muito amarga. E, queridos, é muito difícil você ficar ao lado de alguém amargo. É muito ruim, né? Por causa dessas lutas, frustrações, eu não vou entrar no mérito se você tem razão, se você tem direito, se aquilo realmente aconteceu. Eu estou falando agora para você olhar para ver o que isso causou dentro da tua vida. Esse é o foco, né? E se você, em algum desses momentos, além de tudo, você ainda está acusando Deus. Ô Deus, eu esperava que não precisasse de tanto tempo assim, né? Eu esperava que aquilo que eu estou te pedindo há tanto tempo já estivesse acontecendo. E aí eu vou fazer com você, trazer a lembrança, a oração que Jesus ensina, que é do Pai Nosso, quando Ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e não a minha. Cada um de nós estamos pensando que nós somos o centro, tem que ser a nossa vontade, tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, né? E nós não estamos dando direito a Deus de Ele fazer aquilo que é necessário, que Ele sabe que é primordial. No tempo dEle, tudo vai acontecer. Então, o Caio estava errado. Estava. Você vai falar, ele não estava cumprindo o mandamento de Deus de agradar a esposa, mas e eu estava cumprindo todas as coisas? Também estava agradando em tudo? Claro que não. Sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava me sentindo uma coitada, casada com um homem insensível, casada com um cara machista, que não fazia nada para melhorar. E quando eu pedi ajuda, não tinha. Eu sei que Deus
tem coisas para trabalhar nele, com ele, não resta dúvida, mas, como eu disse, dele cuido eu. Quem é a pessoa que mais você está querendo, que precisa ser mudada? Lembra que dele cuida Deus. Não vai ser você com o teu ensinamento, não vai ser... não vai ser como eu quero, nem na hora que eu quero, nem como. Não tem como ser assim. Então, o erro do Caio não justificava o meu pecado. E é isso que eu quero trazer. O erro do outro não justifica o teu pecado. O pecado do outro, eu não estou nem falando mais de erro, agora eu já estou pondo outro nome. Porque o erro pode ser um tropeço. Mas o pecado do outro não pode justificar o meu pecado. Então, nós temos que reconhecer a Deus em toda e qualquer situação, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua trabalhando para nos modificar, nos transformar e nos fazer o quê? A imagem do Filho dEle. E Jesus, quando você lê a palavra de Deus, você fala, eu e o Pai somos um. Ser como Cristo é você ser como Deus. Porque Jesus está dizendo isso, eu e o Pai somos um. Tá? E nós podemos pensar que a nossa maneira de enxergar é o aqui e agora, mas Ele vê tudo. Ele conhece tudo. Não foi Ele necessariamente que criou aquela situação, mas Ele sabe o que fazer para que ela contribua para o teu crescimento, o teu amadurecimento, para você e eu sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O objetivo que Deus tem para nós é fazer da gente como Cristo. Mas a nossa parte é na hora que cai a ficha, eu estou errado nisso, eu ter que mudar. Isso é importantíssimo. Então, eu quero rapidamente só recapitular com vocês. A frustração pode te tornar crítico, te tornar julgador, te fazer ficar amargo, te levar a pecar, te levar a acusar não apenas Deus, mas as outras pessoas, te fazer ficar cego e não reconhecer Deus naquele momento, naquela situação, fazer duvidar desse amor de Deus, do cuidado dEle, gerar em mim incredulidade e abalar até mesmo a minha fé. É assim que fica. Então, a pergunta é, como está teu coração? Como está? Você já caiu nessa área ou foi só eu, gente? Sabe, que o Espírito Santo te faça lembrar das vezes que você ficou frustrado, que você criou, inclusive, por causa de uma situação assim, você criou uma fortaleza dentro de você. Eu não posso abaixar a guarda, porque se eu abaixar a guarda, vão fazer de novo comigo. Sabe uma coisa desse tipo que a gente faz muitas vezes, né? Não, ninguém é confiável, eu não abro a boca, eu não chego mais... E é verdade, você não pode falar com todo mundo. Tem coisas que você vai ter que escolher a dedo com quem que você vai compartilhar, buscar, se abrir, para poder orar junto. Mas isso não pode ser uma norma, ninguém é bom, senão você está continuando sendo... O centro é você. Você vai continuar achando eu que estou certo, não muda mesmo, eu sou assim, eu não tenho nenhuma obrigação de perdoar. Sabe, queridos, eu aprendi muito nessa situação, muito nesse processo de frustração que eu tive. Deus tratou o meu perfeccionismo, Deus tratou a minha insegurança, porque o meu perfeccionismo vinha, se alguém chegar em casa, minha casa estiver muito bagunçada, o que eles vão pensar de mim? Claro que nem todo perfeccionismo é assim, né? O meu medo de ser julgada curou minhas emoções, porque a minha felicidade não pode estar em cima dele, das ações e reações dele. Ninguém vai te satisfazer totalmente. Deus, sim. Ponha nele a tua fé, a tua esperança, ponha nele o teu amor, porque ele não vai te frustrar. Mas, enquanto ele está fazendo também em mim, me fazendo ser a imagem de Deus, eu tenho que entender que o padrão não é o meu, é o dele. E se é o dele, o que está escrito é que vale, não o que eu acho, o que eu gostaria. Né? Não é assim. Esse crescimento que vem de Deus, que vem dele, esse trabalhar de Deus, como fica? Hoje é dia dos pais. Quantos que aqui estão
que estão machucados, magoados? Quantos que ficaram frustrados porque ou não fizeram, deixaram de fazer, ou fizeram errado? Eu vou continuar a te dar uma triste notícia. Vai continuar acontecendo. Vai continuar. Nós somos todos ovelhas e nós somos todos pecadores. Como eu disse, a tua esperança não pode estar em homens, né? E a Bíblia ensina que como eu falei, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que entender a necessidade, a carência dele, e aquilo ser uma meta para mim, uma oração. Naquilo que eu não consigo, eu volto para Deus e falo: Senhor, se o Senhor colocou isso, eu preciso fazer. Não tem que ser como eu quero, mas eu tenho que fazer, por amor a Ti. Olha só, primeiro por amor a Ti, para depois ser por amor a Ele. Para o bicho não ter nenhuma brecha na gente, né? E Deus me mostrou também que às vezes não precisam ser coisas grandes para nos deixar frustrados. Pode ser que para vocês, enquanto vocês estão rindo, ouvindo essa história, né? Os sapatos. Está lá no primeiro livro, Casamento e Invenção de Deus. Os sapatos, coisa boba. Mas eu tenho todo motivo para separar desse cara. Você entende que você leva para um lado que você fala: não tem jeito, não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. Deus tem me ensinado que nós precisamos aprender a vigiar, que a gente precisa aprender a não criar expectativas. Não caia em casca de banana que o diabo coloca na tua vida, tá? Para te fazer ficar fora da presença de Deus. Porque o erro pode ser do outro, mas quem fica fora é você. Porque você vai amargando, azedando. A amargura contamina, a amargura faz com que as pessoas não queiram nem chegar perto de você. Então a pergunta é: como está teu coração? Você vai querer continuar amando a Deus, obedecendo ao que está escrito, ou você está querendo chutar realmente tudo? Vamos chutar o pau da barraca. Eu não quero mais casar, eu não quero mais ficar casada. Você não sabe, Raquel, você não sabe. Ele já me traiu, no teu caso era sapato. É assim que às vezes a gente põe grau de sofrimento. E não existe isso. Existe grau de frustração. O que para mim pode ser uma bobagem, para você pode ser uma coisa muito grande. O lindo é saber que Cristo começou uma obra em nós, e que Ele é fiel, e que Ele pode mudar toda essa história. E é isso que eu quero, nesse momento, então, orar com você. Orar mesmo e pedir que, peça para o Espírito Santo sondar teu coração. Peça para Ele falar com você, mostrar, se foi com marido, entre marido e mulher, pai com filho, filho com pai. Você ficou frustrado, se foi com relação a amizades que você teve, pisaram, te machucaram tanto. Não podia ter feito aquilo comigo. Eu fui tão bom, fui tão leal, não podia. Mas fez. Nós não podíamos ter feito isso com Deus, e nós fizemos. Se a gente começa a olhar para dentro de nós, eu não preciso olhar para Caio não, gente, eu preciso olhar para dentro de mim, e olhar o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar. Deus, me mostra o que dentro de mim precisa transformar. Sabe, eu sei que Deus já tratou de muitas coisas em mim, e Ele ainda está tratando e vai continuar. Eu sei que Deus já curou muitas das minhas emoções, frustrações, das minhas expectativas, e outras vão surgir, Ele também vai fazer. E é tão importante que você saiba que vem dEle essa cura, porque senão você vai ficar achando: não, agora o Caio tem que mudar, porque senão... Não, gente, não é nada disso. O que nós precisamos mesmo é de Deus. Nós precisamos pedir para Deus selar o nosso casamento, para o diabo não entrar com tudo, para desfazer o plano dele. A revelação desse Deus e Pai, que se revela a cada homem para ensinar
como esse homem tem que se portar em família, o que Deus espera desse marido, desse pai, e o que Deus quer transmitir para gerações futuras. É isso que nós temos que ficar pensando. Então, se eu preciso de Deus, Senhor, entra no meu casamento, muda, Pai. Eu tenho tantos defeitos com o Caio, eu tenho tanta coisa errada, mas eu preciso que ele me ensine, me mostre claramente. Eu estou orando para que você seja visitado pelo Espírito Santo, e eu não estou falando só de casamento, gente, eu estou falando de frustração, mesmo que você não tenha casado, ou se você é separado, ou se você é viúvo, não importa. Diariamente nós temos que depender de Deus, e nós precisamos aprender a orar: seja feita a tua vontade. Senhor, faz-nos cada vez mais ser parecidos com o Senhor, Pai. Faz-nos cada vez mais exalar o seu bom perfume por onde a gente andar. Oh, Paizinho, como é bom, Pai, saber, Pai, que o Senhor conhece a nossa fragilidade. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas carências, Pai. O Senhor conhece os nossos medos. E é por isso que o Senhor sabe que nós não iríamos conseguir sozinho. É por isso que o Senhor vem e nos sela com Teu Espírito. Aquele Espírito que nos conduz, Pai, que nos conduz a toda a verdade, aquele Espírito que mostra, Pai, que não existe diante do Senhor nenhum órfão, fomos todos adotados, Pai. Nós não somos abandonados, não fomos, Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou e ainda nos ama, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor Jesus não teve nenhuma insegurança, Jesus não amargou, Ele sabia que Judas iria traí-lo, e naquele momento Ele pergunta: amigo, para que vieste? Senhor, abra o nosso entendimento, mas não compreensão, Pai, é um entendimento de andar com o Senhor, de experimentar coisas novas. Não deixa, Pai, que coisas pequenas possam me fazer desanimar, querer não vir mais à Tua casa, Pai, mesmo que seja um irmão dentro da casa, Senhor. Pai, livra-nos de pecar contra Ti, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, porque uma coisa é o Teu trabalhar em mim, e outra coisa totalmente diferente é o que o Senhor vai fazer com cada um, com cada situação, com cada circunstância que nos cerca, Pai. Senhor, enquanto não houver mudança da situação, enquanto não houver mudança de pessoas, a Tua graça capacitadora, ela vai nos ajudar, vai ser graça sobre graça, se necessário for, ela vai nos ajudar a suportar, Pai. Então, Pai, fortalece os nossos músculos espirituais, para que não apenas a gente aprenda, Pai, a crescer, mas a ser suporte um do outro, poder ajudar um ao outro, Pai. É isso que eu oro, Pai, que todos nós possamos dizer, Pai, nós prosseguimos para o alvo, nós prosseguimos nesse caminhar. Senhor, no Novo Testamento, aqueles homens falavam o caminho, é um caminho a ser trilhado, Pai. E eu oro, Pai, te pedindo que neste momento, a Tua cura, o Teu óleo, o Teu bálsamo, possa estar passando em cada um que o Senhor trouxe aqui hoje, em cada um também que estará assistindo e ouvindo, Pai. Cura, mostra o pecado, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos faz pedir perdão àqueles que nós temos machucados. Senhor, oh Paizinho, é só o Teu doce Espírito que pode fazer isso conosco. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem algo na tua vida que está te amarrando,
que está segurando, não está deixando você caminhar, correr essa carreira que você tem com Deus. Olha, eu não vou pedir para você vir à frente, eu não vou pedir nada disso, mas você sabe que você tem que se posicionar e que isso é uma guerra espiritual. Então eu vou fazer uma oração agora e eu vou pedir que você no teu lugar, você que acha, eu preciso de libertação nessa área, eu preciso entender o plano de Deus para a minha vida, que você simplesmente concorde, mas use a sua boca para falar junto comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro na Tua presença, ou melhor, eu continuo na Tua presença, Pai. E eu estou buscando, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida e a vida de cada um dos Teus filhos que aqui está. O Teu sangue passado nos umbrais, Pai, ele fazia com que aquelas pessoas, elas fossem protegidas. O anjo da morte não entrava, naquela casa nenhuma morte acontecia. Então, Pai, é o Teu sangue vindo sobre estas vidas. Todo aquele que o Senhor estiver vendo no coração a necessidade de perdão, a necessidade, Pai, de posicionamento, a necessidade de estar pedindo, Senhor, me ajuda, eu estou amargo, eu estou lambendo as minhas feridas, Pai, que os Teus anjos estejam vindo agora, recolhendo estas orações, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo olhar, pela libertação, pelo sangue do Cordeiro, Pai, em nome de Jesus, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, livra dessas amarras que estão na vida dos meus irmãos, como estavam na minha vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, envia Teus anjos para estar cancelando, anulando toda a palavra maldita, toda a palavra que foi dita e que ficou ali na região celestial, cancela em nome de Jesus, traz cura na alma, traz cura no corpo, traz cura no espírito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais direito. Aqueles que estão se posicionando com Deus, aqueles que estão pedindo perdão, aqueles que estão dizendo, eu preciso da Tua graça, é nesse momento que virá sobre cada um de nós, Pai, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tira toda mentira, tira todo o cansaço, tira todo espírito de engano, toda a amarra que trouxe, Pai, para as nossas vidas, toda e qualquer que tenha sido a experiência, abuso físico, abuso verbal, abuso mental, você vai ser cancelado agora em nome de Jesus. Cada um que se levantar vai sair daqui liberto por causa deste nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem doce Espírito, o Senhor nos convence do pecado, do juízo, o Senhor nos convence de tudo que precisa ser modificado. Pai, eu não sei a história dos Teus filhos, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que há libertação nesse nome, eu creio que há restauração, eu creio que o Senhor tem vida nova entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre amigos, entre irmãos que estão com problemas nas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, solta Satanás. Você não tem direito mais, nenhum direito legal, porque eles estão diante do Deus vivo, do Deus Altíssimo, clamando e buscando a libertação que há no nome de Jesus. É isso que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus que excede todo o entendimento. Nós não sabemos, Senhor, por quê, como, mas nós recebemos desse amor. E nós queremos te dizer, Pai, continua trabalhando em nós,
Continua nos trazendo, Senhor, cada vez mais à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. A esperança é Cristo. Pai, continua trazendo curas, que essa semana ainda, se houver alguma coisa que venha ao nosso pensamento, no nosso coração, que o Senhor possa estar entrando, limpando, purificando, em nome de Jesus, e que essa comunhão com Teu Espírito seja tamanha, Pai, que nós vamos saber que hoje o Senhor marcou um encontro diferente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz e Deus os abençoe.